Salve, salve pessoal, tudo bem? Pedro aqui para mais uma aulinha de História do Brasil, a terceira aula da aula 3. Vamos falar de ciclo do ouro neste videozinho. Mais uma vez lembrando para vocês, o caderno dessa aula está disponibilizado aí para vocês também em PDF. Então, se você puder, baixa esse caderno e vai acompanhando. O caderno está muito mais completo do que a aula, porque não dá tempo de falar tudo que eu gostaria de falar, mas as informações mais minuciosas estão no caderninho lá, então baixa lá e usa, né, para estudar. Eu vou tentar passar aqui as informações mais importantes para o Enem, mais importantes para os vestibulares, e é isso aí. Então vamos que vamos. Muito bem. Ciclo do ouro, meus amigos, ciclo do ouro. Ciclo do ouro, a gente fala ciclo do ouro, a gente fala em Brasil Colônia do século XVIII, certo? E para falar do Brasil Colônia do século XVIII, a gente tem que falar do Brasil Colônia do século XVII. Mais especificamente da região da capitania de São Paulo, da capitania de São Vicente, né? Que é a mesma coisa. No século XVII, 1600 e coisa e tal e coisa. O que estava acontecendo naquela época aqui? Bom, estavam acontecendo os movimentos bandeirantes, certo? As bandeiras. E o que eram as bandeiras? As bandeiras, elas eram expedições, né? Eita, peraí, aqui, tá bonitinho aqui, cadê? Elas eram expedições de exploração do território em direção ao interior, e elas tinham como objetivo duas coisinhas principais. A primeira era capturar índio e aprisionar índio e escravizar esses índios para vender os índios ou para botar para trabalhar. O segundo objetivo principal dos bandeirantes dessas expedições em direção ao interior do território da América Portuguesa era a busca de metais preciosos, que sempre foi, na verdade, o grande objetivo da metrópole, né, de Portugal. Eles sempre quiseram achar ouro e prata aqui, não conseguiram achar de cara, né? Mas agora a gente vai ver que eles conseguiram achar, né? E por que a gente fala das bandeiras antes de falar do ciclo do ouro? Porque é exatamente nas bandeiras que se descobre os primeiros sinais de ouro, os primeiros sinais de que havia realmente essas pedras preciosas ali na região das Minas Gerais, que é uma região um tanto mais distante do litoral, onde os portugueses não haviam ainda chegado, né? Porque a colonização ela se dava basicamente no litoral, né? Então, com essas expedições que às vezes duravam meses, anos até, que os paulistas faziam por dentro do território da América Portuguesa, por dentro do território brasileiro, né? Eles começam a encontrar vestígios de ouro ali na região do centro do estado de Minas Gerais, no finalzinho do século XVII, mais especificamente em 1697, se tem a primeira notícia de que acharam um ouro, um tipo de ouro mais escuro, um tipo de ouro preto, né? Então, a partir do início do século XVIII, que se dá em 1701, né? A notícia começa a se espalhar, a notícia de que começou a se encontrar ouro ali naquela região começa a se espalhar, todo mundo começa a ficar sabendo, né? E as primeiras descobertas começam a tomar forma. Opa, caiu meu negócio aqui. Começam a tomar forma. Bom, as primeiras descobertas de ouro, o primeiro tipo de ouro que é encontrado na região das Minas Gerais era o tipo de ouro de aluvião, que provavelmente você já ouviu falar desse tipo de ouro de aluvião, que é o ouro que é encontrado nos leitos dos rios, que é nos rios mesmo, assim, né? O pessoal ia lá, eles ficavam até, eles chamavam de ouro faisqueiro também, né? Porque o sol ele batia no ouro, o ouro ele brilhava e você conseguia ver de longe. Os caras conseguiam ver de longe como se fosse uma faísca, né? Dava até para ver de fora da água, dava para ver e tal, né? E aí o que o pessoal fazia? Eles pegavam um monte de terra do leito do rio e peneirava, né? Naquela peneira chamada bateia e faziam aquele, né? Para separar o que era cascalho, o que era lama, o que era argila e o que era de fato o ouro, né? O ouro que era descoberto era esse ouro de aluvião que era encontrado nos leitos dos rios e eram encontrados principalmente na forma de ouro em pó, né? E ouro
em pequenos grãos, né? Então eram ouros em pequenos pedacinhos de ouro que eram juntados, muitos desses pequenos pedacinhos, para fazer uma quantidade razoável de ouro que eram descobertos, né? Então, as primeiras descobertas do ouro nas regiões das minas, elas são feitas pelos paulistas, né? Pelos bandeirantes, certo? E os paulistas, eles fazem um acordo com a coroa portuguesa que garante, né, a coroa portuguesa garante para eles, falar assim, ó, pessoal, se vocês encontrarem ouro aí, vocês me falam, que eu garanto para vocês que vocês vão ter a exclusividade da exploração desse ouro, vocês vão ter a posse desse ouro, a propriedade desse ouro, a gente vai tributar um pouquinho só, mas só vocês vão conseguir, vão ter a autoridade, vão ter a autorização da coroa de explorar aquela região, né? Então vocês ficam à vontade. Aí os paulistas acham ouro e começam a falar para a coroa. Só que, meu amigo, você vai fazer negócio com português? Não vai, né? Não vai fazer negócio com português. A coroa não sustenta a parte dela e não garante nada da exclusividade da exploração para os paulistas. Então, quando começa a notícia a se espalhar, muita gente começa a ir para as mesmas regiões, principalmente das capitanias de Pernambuco e da Bahia, além da capitania de São Paulo, né, propriamente dita, e muita gente de Portugal também vem para o Brasil para explorar aquelas regiões. E aí, como os paulistas eles estavam achando que eles iam ter a exclusividade da exploração de ouro, eles ficam putos da vida com essa outra galera que está entrando lá para explorar com a autorização da coroa, né? E aí, desse conflito, estoura a Guerra dos Emboabas. Não é? A Guerra dos Emboabas é uma guerra entre os paulistas e os outros exploradores de ouro, os outros mineradores, principalmente portugueses e baianos, né? E os paulistas eles tentam expulsar os portugueses e os baianos e garantir a exclusividade da exploração deles mesmos. Não dá certo, né? Então acaba não dando certo. Portugal tenta colocar panos quentes ali e acaba a guerra, mas os paulistas realmente não conseguem garantir a exclusividade e, na verdade, até a coroa toma um pouco do lado dos emboabas. Emboabas é um nome que os paulistas chamavam os outros, né? Chamavam os portugueses e os baianos principalmente, era um apelido pejorativo para chamar eles lá, né, quem não era paulista. Então, muito bem, a gente vai rever isso depois na aula de revoltas coloniais. Então, beleza, né? Então tá. Então, e aí, as primeiras descobertas são feitas e aí a notícia começa a correr pela colônia e começa a correr pela metrópole. E aí, meu amigo, ninguém segura, né, velho? Porque começa realmente uma corrida de fato pelo ouro, começa uma massa alucinada de gente saindo de todos os lugares da colônia e muito de Portugal para ir lá para tentar enriquecer fácil, para tentar encontrar ouro e mudar de vida, para tentar arrumar algum tipo de terra, um pedacinho de terra, muita gente fugindo de crimes, muita gente fugindo de dívidas, muita gente tentando uma vida nova naquele lugar que era uma terra prometida, talvez o Eldorado, o sonho de enriquecer. Muita gente de fato enriqueceu fácil e enriqueceu rápido, né? Mas o fluxo de gente foi enorme, não é? Foi muita gente, tanto que teve uma época lá que o rei de Portugal ele teve que proibir a imigração de portugueses de Portugal para o Brasil, porque Portugal estava ficando despovoado, estava todo mundo querendo vir para cá para ir atrás do ouro, né? Então realmente há um grande fluxo de pessoas para a região, né? E aí aquela região na verdade não tinha nada, não tinha uma colonização na verdade, né? Tinha a floresta e tinha as tribos indígenas que ali moravam, mas não tinha nenhum tipo de colonização. Então a galera tava indo para lá, minerava, tirava ouro, juntava muito ouro, mas não tinha, meu amigo, comida, ninguém plantava nada, não tinha gado, não tinha couro, não tinha roupa, não tinha serviço, não tinha nada. Então muita gente passou fome no começo da mineração, no começo da descoberta das minas ali, mesmo com muito ouro, não tinha comida, né? Isso é muito interessante, muito louco, né? Mas aí, aos poucos, foi começando a haver um desenvolvimento de núcleos urbanos e foi a primeira vez que houve uma colonização e um estabelecimento
de núcleos urbanos, de uma colonização de base urbana naquelas regiões, né? E começou-se a formar algumas vilas onde se concentravam comerciantes e prestadores de serviço e tudo que era tipo de gente para abastecer esses mineiros que tinham ouro, mas não tinham mais nada, né? Então, as primeiras vilas que são construídas, né, que são estabelecidas na região das Minas Gerais, são a Vila Rica do Ouro Preto, né, que é a cidade de Ouro Preto que a gente conhece hoje, a cidade de Mariana e a cidade de Sabará, que é ali do ladinho de Belo Horizonte, né? Então, o que acontece com o desenvolvimento desses núcleos urbanos, onde se dá uma intensa troca comercial, é exatamente isso, um desenvolvimento de uma rede comercial, né, onde vinham pessoas, comerciantes, tropeiros, gente da colônia toda, trazendo coisas, trazendo todo tipo de mercadoria, trazendo muitos produtos agrícolas, trazendo gêneros alimentícios e trazendo gado, né? Trazendo, expandindo a área da pecuária, né? Para abastecer de comida os mineradores lá. Então, uma das consequências principais do ciclo do ouro é essa formação de um mercado interno possível de montar uma rede de comércio onde as pessoas vinham trazendo os seus produtos e as suas mercadorias para vender ali naquele lugar, fazendo com que, portanto, houvesse uma conexão entre áreas que antes não se conectavam dentro da própria colônia, né? Então, o desenvolvimento desse mercado interno é uma grande e importante resultante, né, do ciclo do ouro, do desenvolvimento ali da mineração. O que mais que acontece de importante naquela época? Acontece o deslocamento do eixo econômico colonial do norte, né, o nosso nordeste ali, Pernambuco, era o centro comercial da colônia, era a capital comercial, a capital econômica da colônia, por conta da produção açucareira. Esse centro econômico, ele se desloca do norte para o sul, exatamente por conta desse desenvolvimento das Minas Gerais e desse desenvolvimento comercial que se dá no centro-sul ali da colônia por conta do descobrimento do ouro. Tanto que, em 1763, a capital do vice-reinado, que era a colônia, se transfere de Salvador para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro passa a ser a capital da colônia, né? E passa a ser o principal porto de toda a colônia, né? O porto do Rio de Janeiro, os portos do Rio de Janeiro, eles passam a ser o principal local de escoamento do ouro que saía das minas e ia para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ia para a Europa, e também de compra de mercadorias que vinha de Portugal e de compra de escravos, né? De escravizados que vinham da África, né? Lembrando que a mão de obra que se utilizava naquela época era a maioria escravizada, né? E a mesma coisa aconteceu durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, né? As pessoas enriqueciam um pouquinho, ganhavam um pouco de dinheiro com a mineração e já compravam escravos para ajudar a minerar e ajudar a garimpar esse ouro, né? Então, o Rio de Janeiro se torna o principal porto da colônia e o eixo comercial se transfere para o sul. O ciclo do ouro pode de fato ser chamado de um ciclo porque ele tem um começo, ele tem um meio, que é o ápice, e ele tem um final. Ao contrário do que a gente tinha falado da produção açucareira, que não é bem um ciclo, então é meio complicado a gente falar de ciclo do açúcar, porque embora tenha havido um pico, um ápice, a produção açucareira nunca deixou de ser uma parte importante da economia colonial, né? Então a produção açucareira, ela começou, teve o seu ápice e continuou ali como uma grande atividade econômica, uma importante atividade econômica colonial até o século XIX, assim, até hoje em dia, na verdade, né? Mas o ouro não, né? O ouro, ele é descoberto ali no finalzinho do século
XVII, né, na década de 1690, ele tem o seu auge em 1730 e 1740, né, nessas duas décadas, atinge o pico da descoberta do ouro e da mineração do ouro, e aí a partir de 1750, 1760, essa produção, né, aurífica, é isso uma palavra? Não sei, você pesquisa se é uma palavra mesmo, mas essa extração de ouro começa a entrar em declínio, porque realmente o ouro começa a acabar ali, não é? Muito bem, aí o que acontece, né? Portugal, vendo todo esse frenesi, vendo todo esse desenvolvimento econômico grande, o que eles fazem? Eles vão lá e tentam impor um controle rígido sobre a extração do ouro e se metem com uma grande carga tributária, não é? As tributações régias, elas são uma importante parte do ciclo do ouro, né, e da mineração, e as principais taxas, né, os principais impostos pela coroa sobre os mineradores, né, os mineiros, era o quinto, né, o quinto do ouro, que dizia que todo mineiro, toda pessoa que trabalhava na extração de ouro da região das Minas Gerais, eles tinham a obrigação de pagar 20%, portanto, um quinto de tudo aquilo que ele conseguia arrecadar de ouro, né? Então, como o ouro, ele era, a maioria, ele era extraído em ouro em pó ou em ouro em pequenos grãos, né? A coroa, ela estabeleceu umas instituições chamadas de casa de fundição, porque eles pegavam esse ouro das pessoas, esse ouro em pó e esse ouro em grãos, e fundiam esses grãos, derretiam esses grãos e esse ouro em pó, e transformavam em barras de ouro, já com o selo da coroa, como comprovação de que aquele ouro era um ouro que já havia sido tributado, portanto era um ouro legal, era um ouro legalmente permitido de circular, né? Havia também a derrama, né? Quando a coroa começou a querer evitar que houvesse contrabando, porque o fluxo de contrabando e o fluxo de sonegação desses impostos era altíssimo, porque ninguém queria pagar imposto para português nenhum, né? Vamos combinar que hoje em dia ninguém quer pagar imposto, né? Imagina naquela época que era muito fácil você esconder, você escondia de tudo que era jeito. Então, mesmo com todo o aparelho repressivo e o aparelho fiscalizador imposto pela coroa ali, a sonegação e o contrabando era muito alto, a galera escondia em tudo que era coisa e mandava para os portos, e dos portos vendiam passando por fora, né, do controle régio, né? Então, para evitar que a coroa perdesse muito dinheiro com o contrabando, eles estipularam outro tipo de taxação, que era a derrama. E a derrama era a taxação que dizia assim, bom, em vez de eu cobrar o quinto de cada um, eu vou cobrar 100 arrobas de ouro por ano de cada vila, de cada centro ali, né? Que deveria ser arrecadado todos os anos. 100 arrobas, para você ter uma ideia, é mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano que eles cobravam. E se a vila não conseguisse atingir esses 1.500 quilos de ouro, a coroa cobrava de toda a população e de toda a sociedade. Todo mundo que vivia ali tinha era obrigado a pagar para atingir essa meta aí que os portugueses impuseram, né? E essa grande carga tributária, ela vai ser realmente um dos grandes motivos da Conjuração Mineira, que é a revolta lá do menino Tiradentes, né? Do pessoal de lá, do pessoal iluminista, do pessoal que tinha, né? Mas isso aí a gente vai falar mais pra frente também na aula de revoltas coloniais. Bom, o que mais? A Sociedade das Minas, né? A principal vila da região das Minas Gerais, da capitania das Minas Gerais, era Vila Rica, né? A cidade de Ouro Preto, era a capital da capitania, né?
e ela era um centro urbano, e um centro comercial e um centro cultural, né? Era uma sociedade extremamente miscigenada, com todo tipo de gente, porque a gente vindo de todos os lugares da colônia e de Portugal, né? Então tinha vários tipos de gente, né? Várias etnias juntas, né? Uma sociedade com poucos brancos, com muitos escravizados que se misturavam com os homens livres, porque como eram centros urbanos, a galera ficava todo mundo junto ali, né? Eram lugares de intensa troca social ali entre pessoas de diferentes origens, de diferentes condições financeiras e tal, né? Na sociedade das minas, nas sociedades urbanas das minas, né, havia um grande número de homens livres e de escravizados libertos. Então tinha uma camada. A sociedade era dividida assim, né? A elite eram os senhores, os grandes donos de grandes fazendas, né? Que sempre é assim, né? Funcionários públicos e clérigos, né? Que eram padres e tal, o pessoal que está aqui no topo, né, da sociedade. Na base da sociedade tinha os escravizados, né, que chegou no final do século XVIII a ser mais da metade da população da capitania, né, então era muita gente, muito escravizado realmente lá, e no meio existia também uma grande porção de homens livres que faziam de tudo na cidade, né? Que eram mineradores, que eram artesãos, que eram comerciantes, que eram tropeiros, que eram soldados, que eram pintores, que eram escultores, que eram prestadores de serviço de toda sorte, né? Então tinha realmente uma plebe ali que não tinha nas outras sociedades, na sociedade açucareira anterior, né? Não havia realmente, era os senhores e os escravos e poucos homens livres que trabalhavam ali como trabalhavam para os senhores de engenho, né? Mas não tinha essa quantidade de gente, de plebeus ali, como se fosse uma classe média livre, que começa a se desenvolver bastante na região das minas, né? Então existia uma possibilidade relativa de ascensão social, porque tinha muita gente trabalhando com comércio, muitos mineradores que iam por conta própria e achavam e conseguiam ascender socialmente porque enriqueceram, né? Tinham muita gente, muitos comerciantes, muitas tendas, muitas vendas, muitas mulheres negras, né? Trabalhando com vendas, trabalhando com tendas, né? Fazia com que houvesse realmente uma possibilidade de ascensão social. É claro que a gente está falando ainda em Brasil colônia, né? Então a gente tem que relativizar bastante essa história de ascensão social, mas em comparação com a sociedade rural açucareira, que até então era a maior parte da colônia, né? A gente pode falar que existia esse tipo de possibilidade. Então a elite, né, como eu falei, eram os fazendeiros, né, e existia também a parte da elite que eram os filhos desses fazendeiros, que eram a elite intelectual e a elite cultural da sociedade mineira, né? Eram os jovens que foram para a Europa para estudar, né, e voltaram para o Brasil com ideias iluministas e com ideias revolucionárias e tal, e é o pessoal que dá origem à Conjuração Mineira, né, a esse movimento revolucionário, o movimento revolucionário mais importante da colônia e o primeiro movimento revolucionário com uma ideia realmente republicana, porque eles foram influenciados principalmente pela independência dos Estados Unidos, que se deu em 1775, né, e pela Revolução Francesa, que se deu em 1789, mesmo ano da Conjuração Mineira, né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente também. E por fim, existia também o Barroco, né? O que era o Barroco? O Barroco foi uma manifestação cultural, artística, religiosa muito forte, né? Na região ali das Minas, né? E nas vilas, né? Nos núcleos urbanos, que prezavam por por uma arquitetura monumental, então igrejas lindas, igrejas realmente imponentes e tal, com uma decoração suntuosa,
era tudo folheado a ouro, era tudo pintado, era muito colorido o teto das igrejas, era onde havia, né, o Aleijadinho foi um grande escultor barroco, o mestre Ataíde foi um grande pintor barroco que tinha como grande inspiração esse negócio do céu, do inalcançável, era uma expressão artística realmente de cunho muito religioso e muito baseado nesse negócio de imponência e de muitas cores e de muito ouro e de muito muito impressionante, assim, realmente, né? Quem já foi para Ouro Preto, quem já foi para São João del Rei, quem já foi para essas cidades aí, realmente é um lugar lindo, maravilhoso. Eu adoro demais as cidades históricas, assim, eu acho maravilhoso. E assim, é isso, galera. Gente, é muito rápido, eu falei assim, pra conseguir fazer um vídeo de 20, quanto tempo tá dando aqui? 20 minutos, 25 minutos? Mas pega o caderninho, faz os exercícios e o que você tiver de dúvida, não se acanhe em perguntar pra mim. E é isso aí, galera. Vai com Deus, fica com Deus, se cuida, passa álcool gel, não vai pra balada, não dá beijo na boca. Espera que isso vai passar e, apesar dele, amanhã será outro dia. Um beijo, meus amigos e minhas amigas. Até a próxima. Tchau.